Irmãos, onde você estava no final do ano de 2019? Parecia surreal. Ruas vazias, pessoas usavam máscaras faciais. Nós estamos voltando com as máscaras. Você fica a seu critério, a lei não está mais determinando o uso de máscara, mas juízo e canja de galinha não faz mal a ninguém. Você não podia sair, e parecia que no final de 2009 o único lugar que era sagrado, era imune ao vírus, era o supermercado. Engraçado, as pessoas podiam ir ao supermercado. O famoso lockdown, que nunca havíamos ouvido aqui no Brasil. O que é lockdown? Lockdown em inglês é confinamento. De repente você está em lockdown, você não pode mais ir à rua, você não pode mais ir ao banco, você não pode mais fazer o que você fazia, você era impedido de sair. E durante o ano de 2020, até aproximadamente no dia 17 de 1 de 2021, foi isso que nós vivemos. E pior, eu lembro uma vez de estar fazendo um funeral diferente. Eu nunca tinha feito um funeral, um ato fúnebre, em que o caixão estava a uns 4 metros de distância, lacrado, num saco preto. Os familiares a uns 2 metros ao lado assim. E nenhuma palavra. E de repente, os coveiros, todos eles protegidos, pegavam o caixão, um filho, uma esposa, um marido, não se despedia daquele corpo, só via de longe aquele corpo descendo, aquela urna descendo. Como foi seu sentimento diante daquele vírus que havia paralisado o mundo? Você via a fragilidade humana diante dessa enfermidade, que até naquele momento não havia cura. Você se lembra quem foi a primeira brasileira a ser vacinada do Covid-19? Seu nome chamava Mônica Calazans. Uma enfermeira com alguns anos de exercício de profissão em São Paulo. Foi a primeira vacinada contra a Covid-19 no Brasil no dia 17 de 1 de 2021. E ela disse algo que eu quero trazer agora na introdução da nossa análise e reflexão. A Mônica diz: quem cuida do outro tem que ter determinação e não pode ter medo. E é lógico que eu tenho me cuidado muito a pandemia toda. Preciso estar saudável para poder me dedicar. Que tem um dom de cuidar dos outros, sabe sentir a dor do outro. Jamais o abandona. Assinado Mônica Calazans, a primeira vacinada no Brasil no dia 17 de 1 de 2021. Irmãos, está muito fresquinho na mente da gente. Nós estamos em 2022. A sua geração, a minha geração, não pode esquecer do que Deus fez durante esses anos. Mas essa questão é uma questão antiga. Quando eu olho para esse texto, eu fico a pensar o que era a enfermidade lepra. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho. Mas antes eu sei que Lucas, ele quer retratar Cristo. E ele não está simplesmente contando uma história interessante. Essa é uma história interessante, muito próxima do que você viveu. Muitos perderam entes queridos, familiares, parentes, amigos. Eu mesmo perdi um amigo querido que fez seminário comigo. Foi
capelão da IPB no Mackenzie, e de repente o rapaz vai para os Estados Unidos fazer uma graduação, vai estudar. Na primeira semana nos Estados Unidos ele adquiriu o vírus, e em uma semana Geraldo, o reverendo Geraldo, o querido Geraldão, estava falecendo. Você perdeu pessoas na sua casa, na sua família. Lucas não quer contar uma história de um leproso, ou a sua história, ou a nossa história atual. Lucas quer apresentar Jesus Cristo. Ao contrário disso, por meio dessa história, ele agora vai dizer que o sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo, ele é salvador, ele é amoroso, ele é empático, ele toca no leproso, ele vai lá no cerne da doença, ele não tem medo. Lucas, pela graça de Deus, vai mostrar as virtudes de um Senhor e Salvador. Quando a fonte da ênfase de Lucas a esse aspecto da atividade de Cristo, muitos autores afirmam que Paulo, o amigo mais chegado do Dr. Lucas, na verdade influencia os seus pensamentos, discipula Lucas em certos aspectos, porque ambos vão enaltecer a vida do Senhor Jesus Cristo, ambos vão dignificar o Senhor Jesus Cristo, as virtudes de Cristo. E há vários textos que Paulo menciona isso. Romanos 12, de 9 a 21, 13, de 10, 14, 19, 15, de 1 a 13, e muitos escritos do apóstolo Paulo fala do melhor amigo, e aquilo que a gente sabe, que a gente canta e que a gente professa. E você sabe, sei que o melhor amigo é Cristo. Ele é o seu melhor amigo, ele é o seu maior amigo. Ele é cantado, enaltecido por Lucas, por Paulo e por nós que estamos nessa igreja. Irmãos, você sobrevivente de uma das maiores catástrofes da humanidade na atualidade, louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Ser um sobrevivente hoje dessa pandemia é levantar as mãos e dizer: só lhe dei glória, a minha vida é de Deus, eu sobrevivo pela vontade de Deus, eu venci essa enfermidade por vontade de Deus. Contexto anterior, queridos, nossa história foi a pesca maravilhosa. E domingo passado nós perguntamos qual é o propósito da nossa vida. E nós vimos que Jesus facilitou para Pedro e seus companheiros e o pessoal que estava naquele barquinho. A partir daquele momento, ele disse: vocês não serão mais pescadores, mas pescadores de homens. Seja qual for a nossa vocação, ela passa pelo convite a Jesus. Ser um evangelista, um missionário, vai ter como propósito de pescar almas agora. O mesmo convite é feito hoje a você. Porque a ordem do Senhor Jesus ainda não foi revogada para todos nós. E a pergunta emblemática do domingo passado foi: entre Deus e você, Ele é o mediador. Entre você e o seu problema, Jesus está presente. Entre você e a sua luta, Ele se manifesta. O propósito da sua vida passa pela mediação de Jesus. Acabou, passou. Isso foi domingo passado. Hoje eu quero trazer um resumo para nós. E o resumo dessa história da cura de um leproso é: somos um povo para ser semente. No final do sermão você vai entender isso. Você é uma raça eleita, um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Estudamos hoje na revista, estamos estudando, vem a escola dominical, a natureza da igreja. Você é uma semente. E que semente você é? O leproso era uma semente. Domingo que vem nós vamos ver o paralítico. O paralítico era uma semente.
E você é a semente da melhor espécie, da melhor qualidade, daquela que Deus lá de cima olhou e falou assim: eu separei aquela pessoa, coloque seu nome, eu separei essa família, eu separei esse menino, eu separei esse adolescente para ser a minha semente. E uma semente produz. E uma semente híbrida, uma semente de melhor qualidade, uma semente que vai produzir muito. Você é uma boa semente do Senhor. Esse é o nosso resumo de hoje, porque de 5 a 12, a 16, capítulo 5, de 12 a 16, a cura desse leproso é registrada nos evangelhos sinóticos. Mateus 8, 1, de 1 a 4, Marcos 1, de 40 a 45. Mas vamos entender essa história, meu irmão. No tempo de Jesus havia várias moléstias. Uma doença que havia ultrapassado do Velho Testamento, chega no Novo Testamento, é chamada lepra. Muitos séculos, muito tempo. Eu convido agora você a ir para o templo de Jesus. Agora vamos para lá, vamos para o templo de Jesus. Nós estamos nesse período de lepra, nesse período de doença, que vem do Velho Testamento, vem lá do Velho Testamento, vai passando até chegar no templo de Jesus, muito tempo. E aí você está lá, tá? E um belo dia, naquelas regiões, você olha para o seu braço e você vê, ué, que mancha é essa? Manchas que rapidamente se espalhavam pelo corpo e que pareciam a lepra. Todo mundo sabia o que era a lepra. A sua cabeça entra em parafuso. Você diz: vou morrer. Vou morrer, porque a lepra naquele tempo, no tempo de Jesus, era um afastamento social, cultural, moral, espiritual. O camarada que estava leproso não tinha jeito, estava isolado eternamente, perpetuamente. E mais, ele ia ver o seu dedinho minguim caindo, sua mão caindo, o corpo se dissolvendo, e aquilo comendo tudo. O enfermo já infectado era submetido ao isolamento. De repente seu filho chegava dentro de sua casa, ou melhor, o seu cônjuge, não importa se é masculino ou feminino, o seu cônjuge chegaria para você e falaria assim: acabou. Eu te amo tanto bem, mas eu não posso mais continuar casada com você. Separa aí uma trouxinha de roupa, porque o que você deixar eu vou meter fogo. Vou ter que queimar sua roupa, suas roupas. Roupas eram queimadas. Ninguém poderia ter contato. A partir de hoje, você vai ter que gritar: leproso, 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 3 vezes. Nessa circunstância estava a paz. Maridos, mulheres, cônjuges, familiares eram separados por aquela terrível doença que não tinha cura. E mais, rolava nos bastidores de Jerusalém, na rádio corredor, o motivo pelo qual aquele irmão estava com lepra. Rolava o preconceito social, rolava o preconceito moral, e principalmente aquele homem leproso não ia mais adorar no templo, não ia mais estar em comunhão, não ia mais erguer suas mãos, não ia mais abraçar o irmão, não ia mais participar no sábado dos ensinamentos com Jesus. Não, ele era um isolado espiritual, um segregado. Aliás, ele era um pecador. E esse era o motivo da lepra, todo mundo sabia. Essa é a nossa história de hoje. A
cura de um leproso. Você está preparado agora? Verso de número 12, veja, leia aí. Jesus estava numa das cidades, talvez nas vizinhanças, porque os leprosos geralmente não andavam dentro das cidades alheias. O tempo e o lugar são indefinidos. Tanto aqui como os demais evangelhos, não obstante, é mais natural a teoria segundo a qual a reunião ocorreu durante o circuito da Galileia, o qual o evangelho segundo Marcos, o mais cronologicamente organizado, acaba de se referir, Marcos 1, 39 e 40, e se é assim, o incidente ocorreu um pouco antes da cura do paralítico, a qual por sua vez foi seguida pelo chamado Levi, e tudo isso transcorre em algum tempo antes do chamado dos 12 para os apostolados, e a pregação do Sermão do Monte, Lucas 6, 12 e 49, Marcos 3, 13 a 19, e Sermão da Montanha, capítulo 5 ao capítulo de número 7. O fato, queridos, que quando você observa aí, onde estava Jesus? Aonde estava Jesus? Perto daquele leproso. O interessante, queridos, a gente observar que um homem que estava ali, veja, na cronologia, na análise, no olhar clínico de um médico. Você tem que ler Lucas como médico. E veja que o texto diz, veja que Lucas refere que aquele homem era um homem coberto de lepra. Isso para o médico tem toda lógica, porque se é uma mancha pequena, corra, talvez ainda dá chance de salvar. Coloque lá um unguento, coloque lá, sei lá, um produto deles da época, quem sabe vai haver cura, mas o corpo todo coberto de lepra, estado terminal. Não obstante, se aproxima Jesus tanto que pode até tocá-lo. Eu já falei aqui em outra passagem que Jesus, como médico, lembra da sogra de Pedro, quando nós falamos que Jesus inclinou-se, tocou naquele corpo. O ato de Jesus curar era de mexer, era de tocar. Nós vamos ver que ele faz um lodo na terra e coloca nos olhos de um cego. Vai chegar essa hora. Então Jesus toca na lepra, Jesus mexe na lepra. Jesus não tem medo da lepra. Jesus não tem medo da enfermidade. Jesus é o único capaz de curar qualquer enfermidade. Jesus não tem medo. Não surpreende o Dr. Lucas ao dizer dessa descrição com assombro: eis aqui um homem cheio de lepra. Isso é extraordinário, a aproximação desse homem de Jesus, em especial, queridos, de Levítico 13, 45 a 46, que é lei. Ele habitará sozinho, na sua morada será fora do acampamento. E eles colocavam essa imposição social sobre qualquer leproso: está com lepra, sai do nosso meio. O leproso não pode ficar no meio de quem está bom, porque lepra pega. Você já ouviu falar que pecado pega? Porque lepra é pecado, todos nós já sabemos disso. Pecado pega, é contagiante. E se a gente deixa o pecado no meio de um arraial santo, é possível que esse pecado vai contagiar outras pessoas. Cuidado com o pecado. Número 5, 2 a 4, 12 a 15, Reis, 2 Reis 7, 3. Compare isso com 10 leprosos que ficaram à distância, em Lucas 17, 12, vamos voltar a falar sobre isso. É Lucas tão somente ele que descreve esse homem como cheio de lepra, não simplesmente um leproso naturalmente. É Lucas, o médico amado, que teria feito uma pesquisa sobre a exata condição física desse indivíduo. Sua lepra teria atingido um estágio muito avançado e ia morrer. Ia morrer. Ao ver Jesus, ele caiu sobre o seu rosto e implorou, veja lá, prostrando-se com o rosto em terra, implorou. Suplicar significa implorar. Implorou: Senhor, ao falar
a Jesus nesses termos, ele teria muito mais do que o Senhor, senão como poderia ter feito a confissão que realmente faz, a saber: tu podes limpar-me? Essa é a pergunta que Jesus quer ouvir de todos nós nessa noite. Senhor, tu podes me limpar-me da minha fraqueza, da minha luta, do meu problema? Alguma coisa, irmãos, difícil para Jesus? Senhor, tu pode me purificar, tu pode me curar, tu pode restaurar a minha carne, eu vou morrer, essa enfermidade, essa lepra está tomando conta, já tomou de conta todo no meu fio do cabelo. Ele tem certeza de que Jesus possui esse poder. Ele não tem certeza se Jesus vai querer limpá-lo. Esse é o problema. Ele tinha certeza que Jesus tinha poder para curá-lo. De fato, Jesus estava fazendo muitas coisas. Mas será que ele era um eleito? Um justificado? Um remido? Está lá aí porque o nosso resumo é semente. Será que ele era uma boa semente? Ele não tinha essa certeza que Jesus queria limpá-lo, mas com as palavras, como as palavras indicam, se tu queres. Porém, submete a soberania e disposição do Salvador, desejando ansiosamente ser o receptor do poder curador de Cristo e de sua misericórdia. E o versículo 13, reiteradamente, é como rica flagiologia nos evangelhos, falam do toque do curador de Cristo. Lucas 5,13 acrescenta 7,14, 22,51, conforme Mateus 8,3, 15 e muitos outros textos. E muitas vezes o enfermo é quem tocava Jesus. Lucas 8, 44 e 47, nós vamos ver isso, conforme Mateus 9, 20 e 21. Lembra? Alguém me tocou, de mim saiu virtude. De todos os modos, os aflitos eram curados. Evidentemente, em conexão tal como contato físico, o poder curador fluía do Salvador e era transmitido à pessoa carente dele. Entretanto, não era um toque meramente mágico, você toca e as pessoas são curadas. Não era isso, porque às vezes a nossa cabeça simplória de ver a multidão seguindo Jesus, ou de tipo assim, você ouvir: vem na minha igreja que a tua bênção está lá, vem na minha igreja que Deus vai dar a tua bênção, a tua vitória vai chegar. Quantas e quantas vezes nós ouvimos isso? Campanha, promessa, homem ungido, sei que lá, tudo ali. As pessoas iam atrás de cura, da prosperidade, e naquele tempo de Jesus, as pessoas poderiam estarem ali, achando que o mero tocar no Senhor Jesus seria curado. Será que é isso? É um toque mágico? É assim que funciona? O poder curador não era oriundo de seus dedos ou de suas vestes. Fluía diretamente do Senhor divino e humano, de sua onipotência voltada no seu coração infinitamente compassivo. E nesse toque havia poder curador, porque Ele pode compadecer-se de nossas fraquezas. Hebreus capítulo 4, 15. O leitor não deve deixar de perceber que, segundo Marcos 1, 41, Jesus, tendo misericórdia, estendeu a sua mão e tocou no leproso. A necessidade, queridos, é a fé salvadora. O requisito básico foi como aquele homem leproso se postou-se diante de Jesus com o rosto em terra, adorou, confessou e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Um momento antes, o homem estava cheio de lepras. No momento seguinte, foi deixado nele sequer uma pequena mancha de enfermidade. As curas produzidas por Jesus eram completas, instantâneas. A sogra de Pedro não teve de esperar até o dia seguinte para ser curada da sua febre. O paralítico começa a caminhar imediatamente. Vamos ver isso, não perca domingo que vem. Amigos dos amigos, você precisa ter amigos.
Você precisa ter amigos para ouvir o sermão de domingo que vem, amigos que vão retirar o telhado e que vão te colocar deitado numa cama em frente ao mestre. Você tem amigos que fazem isso por você? Amigos. Se você está achando que não tem, olhe para a pessoa que está perto de você e diz assim: meu irmão, você quer ser esse amigo? Não precisa falar isso não, porque isso ultimamente virou um jargão de importunação, mas depois você fala: você, meu irmão, é este amigo que eu tenho. Se for preciso, você vai me colocar no leito na frente do Senhor Jesus. A gente vai estudar semana que vem, aguenta a mão aí. Verso 14, não se sabe qual foi exatamente a razão, qual ordenou o homem curado que guardasse silêncio. O versículo 14 diz assim, irmãos: Jesus ordenou que a ninguém dissesse, mas vai e disse: mostra-te ao sacerdote e ofereça pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao seu povo. Amados irmãos, por que será que Jesus mandou aquele homem ficar em silêncio? Seria para evitar um movimento nacionalista centrado em Jesus, política. Jesus já estava muito famoso nessa época. Vamos eleger esse homem governador, porque todos os nossos problemas serão terminados. Chapolin colorado. Seria o Senhor Jesus Cristo. Será que foi por isso? Será que foi por causa da radicação de uma errônea concepção sobre o caráter e identidade de Jesus? Porque as pessoas poderiam agora associar Jesus só com cura, prosperidade, transformação, riqueza. Agora as pessoas iam atrás de Jesus só para terem tudo do bom, do melhor. Deixa a sua fé, vem para cá porque você vai ter tudo do bom, do melhor. Quantas vezes você ouviu esse apelo dentro de uma igreja? Juntamente com a proibição de Jesus, deu uma ordem positiva. Leproso que fora purificado deveria apresentar aos sacerdotes para ser restaurado a comunhão social e religiosa com o seu povo de uma maneira plena. Agora o sacerdote ia olhar aquela mancha e ele ia dizer assim: ué, como é que você foi curado? Você não tem uma mancha mais. Todos os seus pecados, todas as suas enfermidades estão justificadas agora. Você não tem mais nenhum pecado agora. Então você pode voltar ao seu convívio social. Será que a primeira pessoa que ele viu foi a esposa? Os filhos? Será que ele chegou em casa assim e pulou: eu estou curado, Jesus me curou, Jesus de Nazaré restaurou a minha vida, vem cá, a esposa deu aquele abraço gostoso, fez uma festa, fez um churrasco, chamou a família, celebrou a cura, ele agora tinha vida social de novo. E quando ele se apresentou ao sacerdote, o sacerdote diz: seja bendito meu pai, não há nenhum pecado mais sobre a sua vida. Entre na igreja. Você está entendendo aí, irmão? Está fazendo a leitura? Para falar um pouquinho do sacrifício, a oferta consistia de 2 aves limpas e vivas. Está lá em Levítico 14, 1-7. Uma devia ser morta e a outra era molhada em seu sangue e seguia posta em liberdade. O sangue da árvore morta era também aspergido sobre o homem quem tinha sido curado, e era aspergido 7 vezes. Então ele era declarado são, curado. Quando o sacerdote ouvisse que fora Jesus que curara completa e instantaneamente esse homem, tinha um testemunho irrefutável do poder do amor de Jesus. Também saberiam que aquele que Jesus condenasse às tradições humanas, que anulasse a santa lei de Deus, ele não desobedece à lei. Vemos que o leproso passou no teste. Por quê? Porque ele teria ficado em silêncio. Mas quando ele, em silêncio, a princípio, depois que se faz o sacrifício, se mostra como o sacrifício de Moisés, assim determinou, o seu testemunho é divulgado, é anunciado para muitas pessoas. O silêncio deixa de ser silêncio. Os versículos 15 a 16, o pedido de Jesus agora
passa a ser ignorado. Por quê? Porque o que acontece é que o silêncio dá lugar a vozes. Note mais e mais, era como essas vozes estivessem dizendo: agora faremos propaganda dele mais do que antes. Além disso, segundo Marcos 1,45, foi o mesmo leproso que fora purificado, aquele que tomou a iniciativa em iniciar a desobediência. O resultado foi que grandes multidões se reuniram com um duplo objetivo: de ouvir o mestre e de ser curado das suas enfermidades. Isso provavelmente implica ter as suas enfermidades curadas. Podemos estar certos, irmãos, de que pelo menos parte desse entusiasmo não era de natureza tão saudável. Muitas vezes as pessoas procuram a igreja, procuram o Senhor Jesus para defender seus interesses, seus objetivos, não para glorificar, adorar o Senhor, não para reconhecer a soberania do Senhor sobre a sua vida. Por isso, frequentemente, Jesus se afastava e procurava lugares isolados. Diz o versículo de número 16, ele, porém, se retirava para lugares solitários e ali orava. Esse retiro tinha também um propósito positivo, a saber, derramar seu coração em oração, a fim de recarregar as reservas do seu corpo e alma com inesgotáveis recursos de seu Pai. Era de esperar que Lucas, o evangelista, que mais que qualquer outro enfatiza a importância da oração, mencionasse isso. Você está contando quantas vezes Jesus vai para um lugar isolado para orar? Tem mais um aí, vai catalogando aí. O que você tem feito com a sua vida de oração? Todo sermão eu pergunto isso. Você tem orado mais? Ida, você tem orado naquele hospital? Senhor, seja com os médicos. Você tem orado mais, meu irmão? O que você tem feito com a sua vida de oração? A confissão de fé, no capítulo de número 8, de Cristo mediador, ele continua dizendo: e deu-lhes de toda a eternidade um povo para ser semente, e para no tempo devido ser por ele redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Respira fundo e veja isso tudo na vida desse leproso. Nós não sabemos o nome dele, não sabemos qual a região dele, não sabemos aonde ficava a família dele, não sabemos o lugar certo onde ele estava, mas o que nós sabemos é que ele era semente de Deus, e nenhuma semente do Senhor vai se perder, nem no passado, nem no presente e nem no futuro. Você é semente de Deus nessa noite. E você, como semente de Deus, povo especial, seleto, chamado num devido tempo, é redimido. Antes da fundação do mundo, o Senhor Deus te redimiu, te chamou, te justificou em Cristo Jesus. Seus pecados foram perdoados. Santificado agora seja. Apresente ao sacerdote. Você precisa buscar o processo de santificação na sua vida. E eu estou muito com esse estágio último na minha mente, porque a gente fala muito pouco sobre o estado de glorificação. Você sabia que o seu último estado é de glorificação? 2 Coríntios 5,10, porque me importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio do corpo. Todo aquele que o Pai me dá, João 6, 37 e 39, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, e a vontade que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. O leproso era um dos que Deus tinha dado, ele não ia se perder. Romanos 8,30, e aos que predestinou, a esses também chamou,
E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Agora eu posso voltar naquela pergunta: como lidar com a pior doença do ser humano? A pior doença do ser humano se chama pecado. O salário do pecado é a... Não ouvi. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A pior doença do ser humano é a doença espiritual. Não é a doença física, não é a doença mental. A pior doença é a doença espiritual. Se o ser humano tem seus problemas físicos, tem os seus problemas mentais, psicológicos, ele pode ser curado espiritualmente. Ele é curado espiritualmente. Ele é justificado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele é redimido por Deus. Ele é a boa semente. A pior doença é a doença espiritual. Daí, meu irmão, eu posso dizer para você: pode haver doente fisicamente e não espiritualmente, sim. Pode haver doente mentalmente e não espiritualmente, sim. Mas não pode haver um doente espiritualmente, fisicamente, moralmente, socialmente. A doença espiritual é a pior doença que existe. E a doença espiritual é comparada com a lepra. E a lepra é comparada com o pecado. E só existe um quem cura. Senhor, Tu queres me curar? Que pergunta ele fez para Jesus? Ele sabia que Jesus podia curá-lo. Não existe outra forma. Se você ainda não fez hoje, você aprendeu com esse leproso. A cura desse leproso nos remete à pior enfermidade que existe: o pecado. Ele mata o corpo, ele destrói o espírito. Você deve ter cuidado com os seus pecados, e se eles são de estimação, precisam serem tratados. Nesse momento só há uma atitude: encontre com Jesus. Você precisa agora ao encontro de Jesus. Quando foi a última vez que você procurou Jesus e lhe declarou: sou pecador? O leproso era rejeitado pela sociedade, não podia viver entre eles. A lepra era contagiante, o teu pecado contagia outras pessoas. Ele vai te matar, presta atenção. O pecado vai te matar, o pecado vai te destruir, preste atenção. O pecado vai te impedir de entrar no reino de Deus, preste atenção. Volte para Jesus, humilhe-se diante dele, jogue seu rosto em terra, adore o Senhor, confesse ao Senhor. O pecado vai matar, vai destruir. Ele era rejeitado na sinagoga, não podia entrar no sábado. A lei mosaica dizia que todos os leprosos deveriam viver em lugares isolados e ninguém podia ter contato com eles. O teu pecado te isola da comunhão com Deus. Como os irmãos, somente um pode te curar. Você é uma semente de Deus. Ele pode te curar. Somente Ele pode te curar. Você lembra que estudamos na quarta-feira? Confessamos os nossos pecados de forma objetiva. Eu quero trazer isso porque muitas pessoas não vêm na quarta, não pode estar na quarta-feira. O momento de confissão é objetivo. No culto sempre haverá espaço para falarmos: agora dobre os seus joelhos, agora confesse os seus pecados, agora busca o Senhor. E nós temos pecados, irmãos. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Se falarmos que não temos pecados, somos mentirosos. Nós pecamos, nós vivemos no pecado, e em pecado foi gerada a nossa vida. Nossa mãe nos concedeu. Então todos têm pecados, todos têm pecados, a começar por mim, até a última menor criancinha que está sentado aí agora me ouvindo. Nós temos pecados. O pecado não é subjetivo, ele precisa ser confessado objetivamente.
Por causa, quem estava quarta-feira já sabe, por causa da culpabilidade. Você é culpado. Você é culpado por alguma coisa. Por causa da culpabilidade. Embora o leproso fosse justificado dos seus pecados do passado, do presente e do futuro, esses pecados tiveram que ser imputados ao único que poderia curar, que é Jesus Cristo. E precisava se apresentar ao sacerdote, fazer a sua oferta. Precisava dizer: a partir de agora eu vou lutar com o meu pecado, porque eu não quero mais ser contaminado com a lepra. Eu vou buscar a santidade e a santificação. Você está preparado para isso? Que esta mensagem te ensinou, nos ensinou. Quando Jesus estendeu a sua mão e tocou no leproso, demonstrou, em primeiro lugar, profunda compaixão. A história afirma que Francisco de Assis refletiu sobre esse sermão de Jesus quando ele tratou com o leproso. E Francisco de Assis, São Francisco de Assis, teve uma mudança na sua vida de forma tão grande, e a partir de agora, São Francisco de Assis passa a ter uma onda de compaixão que muda a sua vida. Dever de casa, estuda um pouquinho sobre a história de Francisco de Assis. A gente precisa entender. Um homem caridoso, bondoso, que deixou tudo, que amava os pobres. Em sua vida você consegue demonstrar compaixão para o próximo? Os eleitos estendem as suas mãos para ajudar e cuidar dos semelhantes. Em tempos difíceis, a compaixão deve ser marcada. Não deveria Lucas 5:12, 16 e relatos semelhantes ter um efeito santificador em nossa vida também? Irmãos, no tempo da febre amarela, muitos irmãos morreram por amor a Cristo. Você sabia disso, que no Brasil já teve outro período difícil? E que os crentes não fecharam as suas portas? Não, pelo contrário, os crentes abriram as suas residências para orar por aqueles doentes, para acolher aqueles doentes, para falar do amor de Deus. Mas a nossa geração também vai ser vista como uma geração que foi para dentro dos seus lares, e muitas vezes nós ficamos morrendo de medo de morrer. Não estou falando que você não tem que ter medo de morrer. Estou falando que você tem que estar preparado para morrer fisicamente. Porque para mim o morrer é, e o viver é. Nós sabemos disso. Ao final desse sermão, vimos diretrizes que podem nos ajudar. Você viu que a ação de Jesus restaurou a saúde física e espiritual do leproso, bem como vastas multidões se aglomeravam para serem curadas das suas enfermidades. Ele saía a lugares isolados a fim de orar. Jesus nos deu um exemplo de não permitir que nada, vou falar bem devagarzinho, você vai ter muitas coisas para fazer essa semana, amém? Muitas coisas, todos nós vamos ter muitas atividades, mas deixa eu falar algo para você. Não deixe que essas atividades interrompam as suas orações. Pela madrugada, antes, ore. Entendeu aí? Pegou o recado? Vai sair para o seu emprego de manhã cedo? Ore antes. Vai dirigir? Ore antes. Nada pode interromper o seu período de oração. Nem Jesus parou as suas orações. O homem curava o dia inteiro, pregava o dia inteiro, e agora ele ia. Ah não, agora é minha hora de orar. Hoje, qual o aspecto fundamental para a sua vida desse sermão? Destaquei duas coisas e já estou terminando. Primeiro, é preciso pedir a cura de nossas enfermidades a Jesus, seja qual for. Cura física, peça. Cura mental, peça. E principalmente cura espiritual. A cura espiritual só tem cura em Jesus.
Assim como o leproso fez, você precisa fazer também, com o rosto em terra, adorou Jesus. É preciso desejar a purificação, a limpeza em relação ao pecado. Já justificado, só resta o desejo de santificação. Quero minha saúde, quero ser mais santo, mas pleno em Cristo Jesus. E em último lugar, queridos, ponto norteador para a minha vida e para a vida da igreja. Uma igreja que busca a santificação serve de testemunho. A grande diferença de uma eclésia, vou usar os termos para a gente começar a entender o nosso conteúdo. A grande diferença de uma eclésia, entre aspas, uma santa assembleia, que sai das suas quatro paredes e vai para o mundo, é testemunhar dessa nova vida pós-cura. Você precisa dizer: eu sei como eu era. Eu sei como era a minha vida antes de Jesus. E sei como ela está agora. Você pode testemunhar isso? Você quer essa experiência com Jesus? Hoje o Senhor Jesus te chama para uma cura que nenhum outro pode fazer. Só Ele, viu, Wesley? Só Ele é capaz de fazer uma cura completa. Feche seus olhos e ore ao Senhor agora.